Fala pessoal, voltei e agora vou estar apresentando para vocês um dispositivo prático para o cálculo do produto vetorial. Tá? Então, do exemplo anterior que nós tínhamos, o vetor U, 5i, mais 4j, mais 3k, e o vetor V, I, mais k, tá? Se a gente colocar então o nosso produto vetorial entre U e V, ou U vetorial V, no nosso determinante, tá? Nós podemos, utilizando a questão ali do teorema de Laplace, tá? Isso aqui provém do teorema de Laplace, tanto que note que tem um sinal negativo, porque aqui é segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, então nós teríamos menos 1 elevado a 3, soma do índice da linha com a coluna, então nós teríamos esse menos 1, mas a gente pode então calcular o valor de I, tá? Fazendo o seguinte, eu anulo a linha do I com a coluna do I, sobrando para a gente apenas essa pequena matriz, ou a matriz que foi suprimida. Suprimi essas duas linhas, a linha e a coluna do I, sobraram esses valores. Então eu posso colocar o módulo de 4, ou determinante de 4, 3, 0 e 1, tá? E vai ficar então para a gente 4 menos 0, então a gente vai ter 4i. Tá? Se eu aplicar o mesmo método para J, suprimo a coluna do J e a primeira linha, sobrou para a gente o determinante de 5 e 3, 1 e 1. Então 5 vezes 1 são 5, menos 3 vezes 1, que é menos 3. Então a gente vai ter 2, só que a gente tem que mudar o sinal do valor de J, então menos 2J. Tá? E para cá eu posso suprimir a primeira linha, que é a dos nossos versores, tá? Suprimir a terceira coluna, sobrando então a nossa matriz 5, 4, 1 e 0. Tá? E o determinante de 5, 4, 1 e 0 é 0 menos 4 vezes 1, que é menos 4. Tá? Então, menos 4k. Tá? Então, gerando o mesmo vetor que nós chegamos no segundo, no exercício, no exemplo anterior. Tá? Então, você pode estar optando por fazer o determinante utilizando a regra de Sarros, ou mesmo calcular o determinante pela regra prática para esse produto vetorial. Tá? Ambas as formas são corretas. Tá? Então, vamos aqui fazer um entendimento um pouco do nosso produto vetorial. A direção do vetor resultante do produto vetorial, tá? Então vamos fixar isso para vocês, a direção, tá? Entre dois vetores depende da ordem em que o produto vetorial é realizado. O que isso quer dizer? Se eu fizer U vezes V, eu tenho um produto. Se eu inverter, fazer V vezes U, eu vou ter um outro valor, tá? Vou ter um outro vetor, tá? Então, dado dois vetores, U e V, imaginando um ângulo θ entre os vetores U e V, no sentido anti-horário, que é o sentido do círculo trigonométrico, se θ for menor que 90 graus, o produto vetorial tem direção positiva em relação ao plano formado por U e V. Tá? Se o ângulo θ, que é o ângulo entre os dois vetores, for maior que 90, nós temos então que o produto vetorial tem direção negativa em relação ao plano formado por U e V. Tá? De uma forma prática, nós temos a seguinte relação. Se eu tenho o produto, o vetor U e o vetor V, tá? O produto deles, se esse ângulo for menor que 90 graus, tá? Esse produto vai seguir o sentido positivo de Z. Tá? Se o produto entre esses dois valores, ele for negativo, for menor que 90, ele vai assumir o sentido oposto. Outra relação que nós temos é a relação da ordem. Se eu faço U vezes V, então eu vou ter este vetor. Se eu inverter a ordem, ou seja, fazer V vezes U, eu tenho o mesmo vetor, porém com um sentido
oposto, tá? Então eles vão seguir sendo 90 graus, né, ortogonais, mas eu mudo o sentido do vetor resultante, tá? Então V vezes W, ó, V e W, né, o produto de V e W vai gerar um vetor para cima, tá? Um vetor com sentido positivo. Agora, se eu fizer, né, o vetor, mesmo o vetor V e W, porém eu tomar W vezes V, né, o produto de W entre V, produto vetorial, né, W vetorial V, eu gero o mesmo vetor, porém com sentido oposto ao vetor anterior. Tá? Então a ordem, né, influencia no resultado. Né? A intensidade do vetor é a mesma, né, o seu comprimento, a direção do vetor é a mesma, porém o sentido vai ser trocado desse vetor dependendo da forma que você o fizer. Tá? Por isso que é importante obedecer a ordem das operações nesse caso. Tá? Então, geometricamente, né, o módulo do produto vetorial, olha que interessante isso aqui, né? Geometricamente, o módulo do produto vetorial dos vetores U e V, o que é o módulo? Se eu calculo o comprimento desse vetor resultante, tá? Ele mede a área do paralelogramo ABCD determinado pelos vetores AB, né, e o vetor AC. Tá? Então, se eu tenho os dois vetores U, que é o vetor AB, e o vetor V, que é o vetor AC, tá? E eu calculo o produto vetorial entre eles, tá? E posteriormente eu calculo o módulo deste vetor, tá? Eu calculo essa área, que é a área desse paralelogramo. Tá? Então, dado dois vetores, se eu calcular o produto vetorial e calcular o módulo, eu vou obter, então, né, exatamente a área, né, desta figura aqui. Tá? Então, no caso, a área do triângulo, né, do nosso paralelogramo ABC, seria o módulo de U, né, vezes a altura. Tá? Neste caso, a nossa altura ela poderia ser calculada pelo módulo do vetor V vezes o seno do ângulo formado entre eles. Tá? Então a gente pode chegar na relação onde que o módulo de U vezes V ele é igual, né, o módulo do produto vetorial entre U vezes V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo θ. Tá? E nós chegamos aí então que o módulo de U vezes V vai ser a área do paralelogramo AB, C e D. Tá? Isso porque nós temos que H, então, é o módulo de V vezes seno de θ. Tá? Então, vamos fazer aqui dois exemplos, alguns exemplos, na verdade. Tá? Então, dados os vetores 1, 2 e menos 1, e V 0, menos 1 e 3, calcular a área do paralelogramo determinado pelos vetores 3U e V menos U, tá? Então, nós vamos ter aqui um paralelogramo, vou fazer a representação, tá? Nós vamos ter um paralelogramo, cuja ele quer a área, que é formado pelo vetor 3U e V menos U. Certo? Então, a gente precisa desses dois vetores. Tá? Então, o vetor 3U é o triplo do vetor U, ou seja, é o vetor 3, 6 e menos 3. E o vetor V menos U é o vetor V menos U, vai ser 0 menos 1, que é menos 1, menos 1 menos 2, que é menos 3, e 3 menos o menos 1, então são 4. Tá? Tenho aqui os nossos dois vetores, o 3U e o V menos U. Tá? A área, então, desse paralelogramo, tá? A área vai ser igual ao módulo do produto vetorial entre esses dois vetores. Tá? Então, o produto entre 3U vetorial, 3U vetorial, V menos U. Tá? Em módulo. Tá?
Então, para calcular o produto vetorial entre eles, nós teremos então o módulo do determinante de IJK, formado então por 3, 6, menos 3, menos 1, menos 3 e 4. Deixa eu ver se eu deixei espaço. Não deixei espaço. Tá? Então, a gente vai fazer este cálculo aqui. Se a gente usar a regra prática, tá? Eu vou utilizar a regra prática aqui com vocês. A regra prática fala que para calcular o versor em I, eu suprimo tanto a primeira linha como a primeira coluna. Então, eu vou ter 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24, né? E 3 vezes menos 3, 9. Né? 9 vai ficar 9 negativo. 24 menos 9 vão ser 15. Né? Então, a gente tem 15i. Para calcular o versor em J, nós vamos anular a primeira linha e a segunda coluna. Então, teremos 3, menos 1 e 4. 3 vezes 4, 12. Menos 3 vezes menos 1 são 3. 12 menos 3 são 9. Então, sempre com sinal negativo. Então, menos 9J. A gente inverte o sinal do segundo. Né? E para calcular o K, a gente suprime a primeira linha com a terceira coluna. Então, eu vou ficar aqui com 3, 6, menos 1 e menos 3. Tá? Então, 3 vezes menos 3, menos 9. 6 vezes menos 1, menos 6. Tá? Então, menos 9 menos o menos 6, tá? Vai estar gerando para a gente menos 3. Então, menos 3K. Certo? Então, a área ele é o módulo deste vetor. A nossa área, então, vai ser a raiz quadrada de 15 ao quadrado mais menos 9 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Certo? E nesse caso, nós teremos, então, 15 ao quadrado mais 9, menos 9 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, 315. Então, raiz quadrada de 315. E essa raiz vai ser igual a aproximadamente 17,75 unidades quadradas. Né? Como que ele não apresenta qual é a unidade de medidas? Unidades quadradas. Tá? Próximo exemplo. Sejam os vetores U e V, calcular o valor de A para que a área do paralelogramo determinado por U e V seja igual a 2 vezes a raiz de 6. Tá? Então, ele traz para a gente a relação. Então, a área do paralelogramo formado entre U e V, né, a área A, vai ser dado pelo produto vetorial entre U e V, na verdade, um módulo disso. Tá? O produto vetorial é o determinante. Tá? Então, a gente vai ter aqui que isso será igual ao módulo do determinante de IJK 3, 1 e menos 1 a 0 e 2. Certo? E lembrando que esse produto vai ter que dar 2 vezes a raiz de 6. Tá? Usando o método prático, então, para I, nós teremos 1 vezes 2, que é 2, então, menos 1 vezes 0, então vai ser 2I. Para J, a gente vai ter 3 vezes 2, que são 6, menos ou mais A. Então, 6... Lembrando que vai inverter o sinal, né? Então, a gente vai já trabalhar com negativo pelo método prático. Então, menos 6 mais A vezes J vezes não, desculpa, é mais. Né? O K teremos 3 vezes 0, que é 0, e A vezes 1, que é A. Então, menos A vezes K. Tá? Lembrando que a gente vai estar calculando o módulo deste vetor. Tá? Então, nós teremos que A ele vai ser igual
a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos o 6 mais a menos o 6 mais a ao quadrado mais o menos a ao quadrado. Tá? Então, essa relação vai gerar para a gente a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, menos ao quadrado vai ficar positivo, então isso daqui não vai interferir, tá? 6 ao quadrado, 36, então mais 36, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso aqui é o quadrado da soma, tá, gente? Então, 12a mais a ao quadrado mais menos a ao quadrado, que dá mais a ao quadrado. A gente chega nessa expressão. Então, a nossa área A, ela vai ser igual a raiz quadrada de a mais a, 2a ao quadrado, mais 12a, 4 mais 36, 40. Tá? A gente chega nessa expressão, então, para o nosso módulo, né? Essa expressão toda, ela vai ter que ser igual a 2 vezes a raiz de 6, tá? Então, 2 vezes a raiz de 6 vai ter que ser igual a raiz quadrada de 2a ao quadrado mais 12a mais 40, tá? Vou ter que aplicar aqui uma relação para a gente conseguir calcular isso. Qual é a relação, né? Vou elevar ambos os lados da nossa igualdade ao quadrado, ou seja, eu vou elevar aqui ao quadrado e vou elevar aqui ao quadrado. Lembrando que numa equação a gente pode fazer isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque elevar uma raiz ao quadrado, eu estou cancelando a raiz, tá? Então a gente vai ter 2 ao quadrado, que são 4. Raiz de 6 ao quadrado vai ficar 6. Então, 4 vezes 6 vai ter que ser igual a 2a ao quadrado mais 12a mais 40. Tá? Então, 4 vezes 6 vão ser 24. Tá? Então, a gente vai chegar na equação 2a ao quadrado mais 12a mais 40 menos 24 igual a zero. Certo? Então, teremos que 2a ao quadrado mais 12a vai ser mais 16 igual a zero. Chegamos aqui, então, numa equação do segundo grau. Tá? Vou dar aumentar aqui um slide. Pensei que seria possível fazer em apenas uma. Tá? Podemos ainda simplificar essa expressão por 2, né? Ou seja, eu posso dividir toda a nossa expressão aqui por 2. Então, a gente vai ter aqui a ao quadrado mais 6a mais 8 é igual a zero. Tá? Vamos calcular, então, aqui uma equação do segundo grau, delta vai ser igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Então, nós teremos aqui delta igual a 36 menos 32. Então, o nosso delta é igual a 4. Perfeito? Nosso delta é igual a 4. Então, os valores de a são a igual a menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 2, dividido por 2 vezes o a, né? O nosso a, no caso, é 1, né? O coeficiente da incógnita ao quadrado, então teremos aqui 2. E a gente vai ter, então, menos 6 mais 2, que é menos 4 sobre 2, igual a menos 2, um valor de a. O segundo valor de a é menos 6, menos 2, que são menos 8, sobre 2, que é menos 4.
tá? Então, a nossa solução é que os valores de A, eles podem ser tanto 2 ou menos 4, né? Menos 2 ou menos 4, certo? Gente, esse vídeo fica por aqui, ficou um pouco mais longo do que eu queria, tá? Mas eu volto então no próximo trazendo mais algumas explicações. Grande abraço, fui!